Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos curtos sobre educação musical, tomando como referência os conceitos piagetianos, tá? E no vídeo de hoje eu gostaria de abordar dois conceitos que resultarão no terceiro, que são de suma importância para a gente pensar o nosso currículo, o nosso planejamento da aula de música e as nossas atividades da educação musical. Vamos lá? A assimilação, na teoria piagetiana, diz respeito à construção de um esquema novo na nossa cognição. Toda vez que a gente está se deparando com uma informação nova, com uma estrutura de conhecimento novo, a gente está assimilando aquela informação, aquele conhecimento, aquele objeto, aquela informação à nossa cognição. Então é uma espécie de incorporação, por isso que o termo assimilação se refere a uma incorporação de um esquema, de uma estrutura, de um conhecimento novo às suas estruturas cognitivas pré-existentes. E quando a gente se debruça sobre esse esquema novo, sobre esse material, sobre essa informação nova, para conhecê-lo, para compreendê-lo, para construir conhecimento sobre ele, a gente readapta a nossa cognição, modifica as nossas estruturas a fim de dar conta daquele conhecimento. Esse processo é o que a gente chamou de acomodação. Então, digamos que eu pegue esse instrumento aqui pela primeira vez. Digamos que esse instrumento aqui, o coquinho, seja inédito para mim. Então, eu vou precisar assimilar esse instrumento, introduzir esse esquema, incorporar esse esquema à minha estrutura cognitiva. E vou fazer isso, claro, através de uma série de elementos falados nos outros vídeos. Então, eu vou assimilar esse novo esquema, eu vou remodelar a minha cognição, porque eu tenho o propósito de tocar esse instrumento, e ao passo que eu esteja remodelando essa minha cognição, construindo conhecimento acerca dele, aprendendo como toca, por exemplo, eu estou acomodando a nova estrutura, novos esquemas à minha estrutura pré-existente. Então a gente pode entender esse movimento de assimilação e acomodação como um movimento de mão dupla. Enquanto o elemento externo, o conhecimento, o objeto de conhecimento ou a estrutura de conhecimento vai vir de fora para dentro, a minha cognição vai se remodelar, vai se reajustar para dar conta daquele propósito, havendo um movimento de dentro para fora, havendo uma acomodação daquele esquema às minhas estruturas esquemáticas cognitivas pré-existentes. Esse processo interativo entre aquilo que que está vindo de fora de forma inédita pela primeira vez, que está sendo assimilado, com o movimento de reestruturação cognitiva, aquilo que está sendo acomodado, Piaget deu o nome desse processo interativo de equilibração, tá? Então, o movimento de assimilação e o movimento de acomodação, essa interação de esquemas, essa interação de estruturas que vai gerar a produção de conhecimento, é um processo ao qual ele chamou de equilibração. E assim, após, digamos que eu tenha pela primeira vez tido contato com esse instrumento e precise dar conta desse padrão rítmico. Então o professor, ou a partitura, ou uma música que eu ouvi por aí com esse padrão foi, de forma inédita, foi aquela estrutura que eu quero assimilar, que eu vou assimilar, processo de assimilação. Após eu interagir com o instrumento ou aprender através de um professor, através de uma partitura, através da minha própria busca com o instrumento, eu vou estar acomodando, remodelando a minha estrutura cognitiva para tocar esse padrão. E nesse processo de construção de conhecimento, eu estou equilibrando, eu estou passando por uma equilibração dessas estruturas cognitivas. Então, uma vez construído esse conhecimento, uma vez que eu dei conta disso,
eu já estou adaptado a esse desafio que eu me propus, que é tocar esse padrão nesse instrumento que, digamos, tenha sido novo para mim, tá? Tô falando isso porque é o processo que vai acontecer nas nossas aulas de música na educação infantil e nos anos iniciais, tá? Muitos dos instrumentos, por mais que alguns deles já pertençam à nossa cultura, as crianças já tenham visto ele por aí, né? O pandeiro, o violão, a flauta doce não são instrumentos estranhos, mas quando a gente vai tocar, a criança vai estar passando por um processo de assimilação e de acomodação, resultando em uma adaptação, ou seja, em uma construção de conhecimento conforme a orientação daquela aula de música, tá? É como se disséssemos assim, após aprender um determinado toque, um determinado padrão, como esse que eu dei exemplo, aquela estrutura cognitiva ou aquele sujeito já está adaptado a esse conhecimento. Então nós temos aí a assimilação, a acomodação, resultando em uma adaptação. E essa adaptação provavelmente seja um dos principais construtos teóricos da teoria piagetiana, onde, aliado a outros 3 fatores, ele vai descrever a maneira pela qual a gente constrói o conhecimento. Então, esses outros fatores serão temas de outros vídeos, mas antecipando, Piaget dizia que a gente constrói conhecimentos por 4 fatores: maturação, abstração do pensamento, as operações mentais, a transmissão social e a adaptação. Tá? Hoje estamos falando da adaptação, que é o resultado desse processo de assimilação e acomodação, ou em outras palavras, é o resultado do processo de equilibração cognitiva do sujeito. Aproveitando esse conceito de adaptação, vai a dica que é importantíssimo a gente deixar que as crianças pratiquem bastante aquele padrão rítmico, melódico, harmônico que a gente trouxe para ela em uma aula de música. Porque a interiorização, ou seja, a adaptação, ou seja, a construção de conhecimento, vai se dar a partir da interiorização da ação, pela teoria interacionista de Piaget. Então, é agindo sobre o objeto de conhecimento, ou, melhor dizendo, interagindo sobre o objeto, com o objeto de conhecimento, é que a gente vai interiorizando essa ação. Isso já é muito comum em uma aula de música, quando a gente fala assim, olha, pratique bastante, pratique seu instrumento, dedique 10, 15 minutos por dia para fazer aquele exercício, para fazer aquele ritmo, aquele toque, aquela música. Isso, em termos piagetianos, estamos falando de uma interiorização da ação. Ou seja, é a partir da ação, é a partir do fazer que a gente vai interiorizando aquela atividade, ou a gente vai construindo conhecimento através desse processo de adaptação, que é um dos 4 fatores de construção de conhecimento descritos por Piaget. Ok? Então se inscreva no canal, clique no like para ajudar a circulação desse vídeo e nos vemos em um próximo encontro.